falar sobre função inversa, funções implícitas, essas coisas. Para funções de uma variável, o teorema da função inversa diz simplesmente o seguinte: se nós temos uma função definida num intervalo da reta com valores reais, e se a derivada, por exemplo, inicialmente, se a derivada é positiva para todo x, então a f é crescente e pondo j igual a f de i, a sua inversa de ji é derivável quando eu escrever f' de x maior do que zero para todo x pertencente a eu já estou tacitamente admitindo que a f possui derivada em todos os pontos. Então a sua inversa também tem derivável e a derivada da função inversa no ponto f de x é igual à inversa, no sentido aritmético, da derivada de f no ponto x. Bom, esse teorema é complementado por um teorema de Darboux, que diz o seguinte: se em vez de maior do que zero, é claro que não precisa de Darboux nem coisa nenhuma, isso vai dizer o que eu vou dizer agora. Se for menor do que zero, então f é decrescente, e também é derivável, e a sua inversa satisfaz as mesmas condições no caso anterior. Mas o teorema de Darboux me permite admitir que basta supor que f' de x é diferente de zero. Porque o teorema de Darboux diz que quando se tem a derivada de uma função, mesmo que essa derivada não seja contínua, ela cumpre a condição do teorema do valor intermediário. Quer dizer, se é positiva e negativa em dois pontos diferentes e ela teria que ser zero em algum ponto intermediário. É claro que essa condição aqui, para funções de... Bom, em primeiro lugar, essa questão sobre a derivada, mesmo supondo que f é uma bijeção de i sobre j, a sua inversa pode não ser diferenciável. O exemplo clássico disso é a função f de x igual a x3, que é uma bijeção de r em r, que é estritamente crescente, e a inversa não é derivável no zero. A raiz cúbica não tem derivada ali. Por quê? Porque o fato de a composta ser com f com a sua inversa ser a diferenciar, ser igual à identidade, implica que a derivada de f multiplicada pela derivada da f inversa pela regra da cadeia é igual a 1, então a derivada de f não pode ser zero. Agora, o que é que acontece para aplicações de um aberto do Rn, por exemplo, em Rm mesmo? Em Rn, por exemplo. Então, o que corresponde a essa condição aqui seria que a derivada de f fosse uma transformação, em todos os pontos, fosse uma transformação linear injetiva, que é derivada diferente de zero, leva vetores diferentes de zero em vetores diferentes de zero,
no caso que nos interessa mais, eles teriam uma aplicação de RM em RM também, porque do contrário não ia ter inversa, porque para que essa função fosse invertível, era preciso que a sua inversa fosse diferenciável, então a inversa tinha que ter, a derivada da inversa tinha que ser a inversa da derivada da f, então as duas dimensões tinham que ser iguais. Você não pode ter uma transformação linear invertível de um espaço vetorial num espaço vetorial de dimensão diferente. Mas o mais interessante, o mais que diferencia mais o caso n-dimensional do caso unidimensional é o fato de que não existe nenhuma condição que assegure globalmente, nenhuma condição sobre a derivada de f que assegure globalmente que f é uma aplicação invertível, que ela tem uma inversa. Isso não há nenhuma condição analítica que assegure isso. O problema, quando nós temos aqui, o que nós vamos estudar é o caso mais próximo desse aqui, que é o teorema da aplicação inversa, que diz que quando a derivada de f é um isomorfismo, então f é localmente invertível. Quer dizer, cada ponto tem uma vizinhança no qual a aplicação é invertível. O caso geral, quer dizer, a pergunta geral é que em que condições a f, globalmente considerando, possui uma inversa. Não existe nada análogo ao que se dá no caso unidimensional. Para estudar esse problema, é um problema topológico, não é mais um problema de análise. E para isso existe a noção de espaço de recobrimento e então a resposta é dada na topologia algébrica. O teorema é que se f é uma aplicação própria de R que tem derivada em todos os pontos, e essa derivada é invertível, e, além de ser f é de classe C1, então ela possui inversa desde que a imagem seja simplesmente conexa. Mas aí é outra história. Então, o teorema, no curso de topologia de grupo fundamental e espaço de recobrimento, se quiserem ler, eu tenho um livro escrito sobre isso. Sobre isso e sobre outras coisas, mas que contém isso. Nós vamos então estudar o teorema da aplicação inversa. O teorema da aplicação inversa diz que nessas condições, se f também tem que ser de classe C1, que não era uma exigência aqui no caso de dimensão 1, mas agora é obrigado a ser, porque se não for assim, existem contra-exemplos complicados, mas existem. E se f' de x é um isomorfismo em todos os pontos do domínio de f, então f é o que se chama, que eu não vou definir agora, um difiomorfismo local. Então preciso definir o que é um difiomorfismo local. O que é um difiomorfismo? Um difiomorfismo entre dois abertos do espaço euclidiano é uma aplicação que é diferenciável e a sua inversa também é diferenciável.
Então isso aqui é um diffeomorfismo, uma aplicação que é diferenciável e que tem inversa diferenciável. Exemplo de diffeomorfismo, nós já vimos isso, eu não sei se eu acho que eu não mencionei essa palavra até agora não. Aqui, né? Diffeomorfismo, por exemplo, toda bola aberta é diffeomorfa ao Rn. Bola aberta em Rm é diffeomorfa ao Rn. Basta olhar para a bola aberta de centro 1 de centro na origem, raio 1, porque duas bolas abertas são obviamente diffeomorfas. Se tiverem centro em pontos diferentes, por uma translação, a translação é obviamente um diffeomorfismo, uma transformação afim à translação, portanto é diferenciável, e a inversa é outra translação que é igualmente diferenciável. Então, e se o raio não for 1, a gente multiplica o raio por um fator conveniente, torna o raio igual a 1, e essa multiplicação por um fator constante é uma transformação linear chamada homotetia, portanto também é diferenciável. Então, a gente pode supor que a bola é de centro na origem raio 1, nesse caso, a gente define para cada x o f de x como sendo x sobre 1 menos x. Quer dizer, isso aqui leva qualquer segmento de reta de comprimento 1 num segmento de reta de comprimento infinito. É? Ah, sim. Isso aí é um homeomorfismo. Mas não é diferenciável, porque quando o x tende para zero, o módulo de x não é uma função diferenciável. Então a gente toma dividido por 1 menos x ao quadrado. Para tornar diferenciável. E a inversa, então isso aqui é uma aplicação diferenciável, cuja inversa é essa aqui. Então, isso é um exemplo de diffeomorfismo. Outro exemplo de diffeomorfismo é a projeção estereográfica, que leva a esfera menos o polo norte, leva em Rm, se é Sm menos o polo norte, a projeção estereográfica é um diffeomorfismo, como se vê olhando para a expressão, a fórmula que dá a projeção estereográfica, tanto da projeção estereográfica como da sua inversa. Então são exemplos de diffeomorfismo. Acho que tem um exercício aí mostrando que se você tem um aberto conexo, dados dois pontos quaisquer, existe um diffeomorfismo do aberto conexo que leva um ponto no outro. Eu acho. Tem sim. Ah não, que do aberto é um diffeomorfismo do aberto em si mesmo. Bom, na verdade, eu acabei de inutilizar uma questão para a prova. Vou falar nela agora. Na verdade, aí no livro está demonstrado que, dados dois pontos de uma bola, dado uma bola qualquer no Rm,
dados dois pontos quaisquer numa bola, existe uma bola aberta, existe um diffeomorfismo. Aliás, não precisa a bola ser aberta, não. Dados dois pontos numa bola, inicialmente numa bola aberta. Se a bola não for aberta, os dois pontos têm que estar ou ambos no interior ou ambos no bordo. Dados dois pontos numa bola aberta, existe um diffeomorfismo da bola que leva um desses pontos no outro. A partir daí, e era esse o exercício que eu ia botar na prova, eu já falei, se estende isso para qualquer conjunto aberto conexo. Por quê? Porque esse diffeomorfismo aqui pode ser construído de tal modo que ele é a identidade. Quer dizer, dadas duas bolas, uma pequena e uma grande, existe um diffeomorfismo da bola maior em si mesmo, que leva um ponto A no ponto B. Diffeomorfismo esse que é a identidade no espaço entre uma bola e outra. Aí por aí você, para um conexo, vai qualquer. Então são exemplos de diffeomorfismo. O diffeomorfismo é o conceito central da topologia diferencial, que é a topologia que estuda aquelas coisas que a gente viu, só que em vez de para aplicações contínuas, aplicações diferenciáveis. Então isso aqui é um diffeomorfismo, ok? Agora, diffeomorfismo local. Um diffeomorfismo local é um diffeomorfismo entre dois. É uma aplicação, desculpa, uma aplicação entre dois abertos que é localmente um diffeomorfismo. Quer dizer, cada ponto aqui tem uma vizinhança que é transformada por F para cada ponto aqui existe um aberto menor que o contém, que é transformado por F diffeomorficamente num aberto contido em V. Localmente, da vizinhança de cada ponto, ele é um diffeomorfismo sobre um aberto da sua imagem. Bom, se nós tivermos em dimensão 1, é um exercício fácil de ver, eu deixo para vocês pensarem nisso. Em dimensão 1, todo diffeomorfismo local de um intervalo, é claro que a imagem tem que ser um intervalo também, todo diffeomorfismo local é um diffeomorfismo ponto final. Bom, eu digo logo por quê, né? Porque se você tiver uma aplicação que é que é injetiva, se você tiver uma aplicação contínua injetiva de um intervalo na reta, então essa tem que ser crescente ou decrescente. E se não for um diffeomorfismo local, significa que um diffeomorfismo local que não seja um diffeomorfismo global, ela teria que passar de crescente para decrescente, e no momento que passa de crescente para decrescente, ela deixa de ser injetiva. Não tem jeito. Agora, já no plano, não, né? O exemplo mais comum de um diffeomorfismo local do plano que não é um diffeomorfismo global é a aplicação exponencial complexa. F, aplicação de R2 em R2, que é assim, f de x, y, igual a e elevado a x, vezes cosseno y, é elevado a x, seno y. Que isso aqui é a mesma coisa que é a mesma coisa que dizer que f de z é igual a e elevado a z. O z é xy, e e elevado a z é elevado a xy. E elevado a x mais y, que é elevado a x vezes e elevado a y. E isso aqui é elevado a x vezes cosseno y, seno y, que isso aqui é conhecido
como sendo E elevado a Y, que é a fórmula de Euler, e isso aqui é x, somando os expoentes. Então essa é a função exponencial complexa. Mas se eu não quiser meter complexo no meio, eu fico com essa definição aqui e verifico que isso aqui é um diffeomorfismo local. Daqui a pouco a gente vai provar o teorema da função inversa, então ver que ele é um diffeomorfismo local por causa do teorema da função inversa. Que é só ver qual é que é o teorema da função inversa que nós vamos provar daqui a pouco. Diz o seguinte: se eu tiver uma aplicação de um aberto do RM em RM, se a sua derivada, aplicação de classe C1, se a sua derivada é injetiva em todos os pontos do domínio, então ele é um diffeomorfismo local. E a derivada aqui, a matriz jacobiana da derivada, é E elevado a x, depois tem um cosseno x, seno x, cosseno y, menos seno y, então, ou menos cosseno y, seno y, dessas duas. Então, a matriz jacobiana tem determinante 1 em todos os pontos, vezes E elevado a x. Então, esse é um diffeomorfismo local, que não é um diffeomorfismo global. Não é um diffeomorfismo local, essa função está muito longe de ser uma função injetiva. 2 pontos. Que você tiver um ponto XY aqui. E um ponto que tiver o mesmo X, mas tiver Y mais 2π, por exemplo, esses 2 pontos aqui, 4π, 6π, etc., esses pontos têm todos a mesma imagem, porque o cosseno do x e o cosseno y e seno y são iguais ao cosseno de y mais 2π, seno de y mais 2π. Então essa função é um diffeomorfismo local, mas não é um diffeomorfismo global. Então esse é o exemplo típico de uma situação que pode ocorrer quando se tem uma aplicação cuja derivada é um isomorfismo em todos os pontos de um espaço simplesmente conexo em si mesmo, mas a imagem não é simplesmente conexa. A imagem dessa aplicação é R2 menos a origem. 0 não é a imagem dessa aplicação. Né? 0 não está na imagem. 0 não é a imagem de nenhum ponto por essa aplicação. Bom, assim. Então nós temos a definição de diffeomorfismo, uma aplicação diferenciável que possui uma inversa, que também é diferenciável, e nós temos a definição de diffeomorfismo local, que é uma aplicação em que cada ponto tem uma vizinhança que é aplicada diffeomorficamente sobre sua imagem. Aqui, basta pegar um ponto cuja imagem, ou melhor, uma vizinhança que não contenha 2 pontos na mesma vertical, cuja diferença das ordenadas seja um múltiplo inteiro de 2π. Muito bem. Então o que nós temos em mente é, inicialmente, esse teorema. Aplicação de classe C1. Então aqui a gente tem que provar 3 coisas. Primeiro, que cada ponto de U tem uma vizinhança na qual a F é injetiva. Para ser localmente uma aplicação injetiva. Segundo, que a imagem de uma tal vizinhança aberta é um subconjunto aberto, porque o diffeomorfismo local requer que a imagem é um diffeomorfismo disso sobre um aberto contido em V.
faz parte da definição. Então, primeiro, que a F é localmente injetiva. Segundo, que a F é localmente leva aberto e aberto. E terceiro, que a inversa dessa F aqui, localizada nessa vizinhança, vai ter uma inversa, que essa inversa também seja diferenciável. Ok? São três coisas que a gente tem que provar para demonstrar o teorema da aplicação inversa. Dessas três coisas, duas delas são de natureza computacional, quer dizer que ela é localmente injetível, isso sai diretamente da definição de derivada, como nós vamos ver aqui, de diferenciabilidade. Que a inversa de uma aplicação diferenciável também é uma coisa algébrica. Agora, que a imagem dessa vizinhança aqui, na qual ela é injetiva, é um aberto, é uma questão que envolve existência. Aí que eu falei tantas vezes da questão do teorema de existência. Por quê? Quando você quer provar que um ponto está na imagem, eu já mencionei isso aqui. Quando você tem uma função, provar que a função é injetiva é relativamente fácil, desde que seja verdadeira. Você pega dois pontos quaisquer, supõe que eles têm a mesma imagem e mostrar que eles dois são iguais, você vai resolver umas equações. Agora, para provar que ela é sobrejetiva, o problema é bem mais delicado, porque você tem uma função. Você quer provar que ela é sobrejetiva, você tem um conjunto A, um conjunto B, você quer provar que, dado Y, existe, aí você tem que achar um X, tal que o f de x seja Y. Aí você tem que construir esse X ou provar que esse X existe. Então, um teorema de existência, ou sobrejetividade. E para provar que é aberta, é mais difícil ainda, porque você tem que mostrar que cada ponto aqui tem uma... Não só existe um ponto que vai nele, mas existe uma vizinhança dele em que todos os pontos aqui são imagem de pontos aqui. Bom, existem várias maneiras de provar isso. A maneira que eu vou usar aqui nesse livro é a maneira que usa a compacidade. Toda bola fechada é compacta. No curso de análise volume 2, eu dou uma demonstração usando o método das aproximações sucessivas, que é uma demonstração que vale para espaço de dimensão infinita, mas fica mais longa. Então eu resolvi fazer as coisas aqui mais diretas, mais elementares, para o livro ficar curtinho, dá tempo de dar o livro todo num período letivo. Bom, então vamos lá. Então essa é a minha hipótese. A f' de x é invertível para todo x em U. Então eu vou supor que eu tenho uma f de U em Rm. Vou pegar um ponto A pertencente a U, eu vou supor que é derivada de f no ponto A eu vou tomar mais geral ainda, que em vez de M vou tomar um N qualquer. Por enquanto a imagem dessa f vai ser muito, não vai cobrir um aberto de jeito nenhum, porque se isso aqui é injetiva, significa que o M é menor do que o N, no máximo igual, menor do que ou igual a N. Mas se for menor, pode ser injetiva, e o que eu vou dizer aqui vale. Mas aí não tem como cobrir uma vizinhança. A imagem vai ter sempre uma coisa de dimensão menor. Que é uma coisa daquilo que eu não sei se já mencionei aqui antes, surpreendeu o mundo matemático no limiar do século XX, na passagem do século XIX para o século XX, quando o matemático italiano Giuseppe Peano mostrou que existe uma curva contínua que preenche todos os pontos de um quadrado. Então todo mundo ficou assim. Mas claro que aí a gente vê, mesmo que você tome um cubo de Hilbert, que é uma coisa de dimensão, um espaço de dimensão infinita, existe uma curva que passa por todos os pontos dele.
Mas aí, se essa curva fosse de classe C1, isso não ia acontecer. Não acontece. Bom, então, vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho uma aplicação que é injetiva. Então, existem um delta maior do que zero e um C maior do que zero, tais que a F de classe C1. Depois eu faço um comentário sobre o que é que aconteceria se eu supusesse apenas que F é diferenciável, mas não é de classe 1. Mas vamos supor de classe 1 que eu vou precisar de classe 1 aqui. Então, F de classe 1, eu tenho um ponto no qual a derivada é injetiva. Então, existe um delta e um C, tais que, se eu pegar, aqui está o A, dois pontos quaisquer, X e Y, na bola de centro A e raio delta, se X e Y pertence à bola de centro A e raio delta, então f de x menos f de y é maior do que ou igual a c de x menos y. Quer dizer, se a derivada é injetiva, então a função, a aplicação f não pode juntar demais os pontos diferentes. Juntam, mas mantém uma relação. A relação entre a distância de f de x e f de y e a distância de x a y é maior do que ou igual a uma certa constante c. Mesmo quando x e y se aproximam do A. Portanto, se aproximam um do outro. Bom, esse é o primeiro fato. Isso aí, daqui resulta, eu digo o primeiro fato, porque daí resulta, com muito maior razão, que a F restrita a essa bola é injetiva. Não pode mandar dois pontos diferentes que estejam nessa bola no mesmo ponto. Por quê? Porque f de x menos f de y é em módulo maior do que ou igual a c vezes x menos y. Se x menos y for positivo, isso aqui é positivo. E agora eu posso dizer o que é que acontece se eu não supuser f de classe 1, mas supuser apenas que f é diferenciável. Se eu suponho apenas que f é diferenciável, aí eu vou ter que usar para x nessa bola, f de x menos f de a é maior do que ou igual a c vezes x menos a. Aí eu vou poder comparar a expansão da f só em relação ao ponto A. O ponto A vai ficar fixo aí. Bom, isso aí não vem ao caso agora. Essa aqui é assim, a definição de diferenciabilidade me diz que f de x é igual a f de a mais f' de a vezes x menos a aplicado ao vetor x menos a, que é o vetor v, né, aqui o a, aqui o x, esse aqui é o vetor x menos a, que é o v, que passa de a para mais r de x menos a, mas peraí, mas a é fixa, então eu vou chamar o r de só r de x, uma outra função, mas é essa notação que eu vou usar. E se eu pegar um y também, então eu vou ter a mesma coisa para y aqui. Então, essas igualdades aí já definem a função R. R de x é f de x menos f de a menos f' de a vezes x menos a. E R de y é a mesma coisa. Então, subtraindo, aí a gente vê, por essa maneira de introduzir essa função R está definida, digamos, numa bola, ou em todo o aberto U.
com valores em Rm. Aí eu subtraio membro a membro essas duas igualdades. Aqui fica f de x menos f de y. O f de a desaparece. F' de a é uma aplicação linear. Esse ponto aqui significa a atuação de uma aplicação linear no vetor. Vezes a diferença entre esse vetor aqui e esse, que é x menos y. O a desaparece. Mais r de x menos r de y. Ok? Subtraindo membro a membro essas duas igualdades. Aí, usando o fato de que qualquer lado de um triângulo é menor do que a soma dos outros dois e maior do que a sua diferença, então esse f de x menos f de y fica sendo maior do que ou igual a f' de a aplicado a x menos y em módulo mais r de x menos r de y. Bom, A é maior do que a diferença. Aqui, até agora, eu não usei o fato de que f' é injetiva. Se a f' é injetiva, em particular, a f' no ponto A sendo injetiva, ela transforma a esfera unitária num conjunto que não contém o zero. Quer dizer, f' de A, que é o zero, que é a esfera unitária. Isso é uma transformação linear. Leva essa esfera uma esfera aqui e não contém zero, então existe um ponto mais próximo do zero, que é, então, que significa que f' de A de V é maior do que ou igual a 2C, digamos, onde C é um número positivo. Qualquer que seja o V de módulo 1. Se o V tiver um módulo diferente de 1, qualquer, então bote isso aqui vezes módulo de V. Qualquer que seja o V pertencente a R. Ok? Isso é um fato que é verdadeiro para qualquer aplicação diferencial ou qualquer transformação linear injetiva. Então ela leva qualquer vetor num vetor diferente de zero, então os vetores de comprimento 1 são transformados em vetores no mínimo igual de comprimento 2C, isso é um vetor de comprimento qualquer, como isso aqui é linear, né? Vai dar isso aqui. Bom, além disso, eu observo o seguinte, que essa função r de x definida desse modo, r' de A é igual a zero. Essa função r de x, a aplicação r de x, é uma aplicação diferenciável, é de classe C1, aliás, é de classe C1, e que tem derivada igual a zero. Porque r de x é igual a f de x menos f' de A menos f de A menos f' de A x menos A. Então, tomando a derivada, vai dar, no ponto zero, vai dar zero, exatamente. Então, a derivada no ponto zero é igual a zero. Então, pelo teorema do valor médio, o r de x menos r de y é menor do que o máximo de r aqui no segmento que leva x a y, multiplicado por x menos y. E se eu tomar o x e o y muito próximos do A, o que vai acontecer?
o R' de A é zero, como uma função de classe 1, a derivada é contínua, então isso aqui é o máximo, é o sup do R' de x de z, quando z varia no intervalo x, y, no segmento de reta x, y. Eu posso fazer isso aí tão pequeno quanto eu queira, aí é que vem o delta. Quer dizer, eu posso escolher o delta tal que, para x e y pertencentes à bola de centro no ar e raio delta, então o R' de para z pertencente a R, então R' de z é menor do que C. Menor do que ou igual a C. Ok? Se eu tomar o x, o z dentro de uma bola pequena de raio no centro, no ponto A. Então esse é o delta. O delta é o raio dessa bola. Então se eu pegar x e y aqui, o ponto, isso aqui que aparece aqui é o sup da derivada de R nesse segmento de reta, está todo ele contido na bola, então isso aqui é menor do que ou igual a C. Então aqui eu tenho f de x menos f de y é maior do que ou igual a essa diferença, na qual essa parcela aqui é maior do que ou igual a 2c vezes v, e essa aqui é menor do que c vezes v. Então isso aqui é maior do que ou igual a c vezes v. O que é v? V é x menos y. Ok? Alguma dúvida? Bom, então, eu disse que tinha que provar 3 coisas. Uma está provada. Quer dizer que se f é a transformação é invertível, mais geralmente, se f é uma transformação linear de classe, uma aplicação diferenciável de classe 1, que tem derivada injetiva nesse ponto, então, localmente, ela cumpre essa condição aqui. Em particular, ela é localmente injetiva. Ela leva 2 pontos próximos em pontos diferentes. 2 pontos diferentes próximos em 2 pontos diferentes. Em particular, se eu tomar uma bola compacta, com centro em A, essa bola compacta, em particular a F, como eu disse, é localmente injetiva, é injetiva nessa bola. Se eu tomar uma bola compacta, quer dizer, tomar um raio suficientemente pequeno para que o fecho da bola esteja ainda contido em U, a F transforma essa bola homeomorficamente sobre a sua imagem. Então, eu pego uma bola pequena de centro A, a F leva essa bola, uma bola compacta, leva numa bola compacta. Leva numa bola? Não, leva num conjunto compacto, que é homeomorfo a ele. Agora, não está claro é que essa imagem aqui seja um conjunto que tem interior não vazio. Em particular, que o interior dessa bola seja transformado num aberto. E até agora, eu não usei o fato de que o N, isso aqui é M. Eu tomei um N qualquer. Para provar que a F é uma aplicação aberta, quer dizer, leva qualquer bola pequena num conjunto aberto, porque a definição de homeomorfismo local de diffeomorfismo local requer que a imagem seja um conjunto aberto, né? Eu preciso de usar o fato de que eu tenho aqui dimensão M. O que significa dizer que quando eu suponho que a derivada é injetiva, ela é automaticamente sobrejetiva também, porque os dois têm a mesma dimensão, os dois espaços. Então eu tenho que provar
que a F é uma aplicação aberta, porque a F é uma aplicação aberta porque ela leva toda bola pequena no aberto, então todo conjunto aberto é reunião de bolas pequenas, do tamanho que você quiser. Bom, então o que é que eu faço? Eu tenho aqui o seguinte, tenho o ponto A, tenho uma bola, e suponho que essa bola, que é a bola fechada, estou usando esse símbolo aqui, de centro A, bom, eu vou chamar de B barra, tá, esteja contido ainda em U. U que é o domínio da F. Quero provar o que é B? B é o interior da bola. É a bola aberta. É aí que está a questão da existência. Tem que provar a existência de um certo objeto. Então está aqui o B. E está aqui, eu vou fazer bem grande porque vou ter que tomar uma bola dentro da outra e tal. Eu já sei que o F de B, esse F é um homeomorfismo de B sobre F de B. Porque o F já está estendido a um B barra, no qual que é um homeomorfismo, porque o B barra é compacto, toda aplicação injetiva contínua no compacto é um homeomorfismo sobre a sua imagem. Então a F é um homeomorfismo de B sobre F de B. Mas isso não garante que o F de B seja um aberto. Pense no caso em que eu tenho a situação que eu pus aqui, mais geral, que o M é menor do que o N. Aí não tem como ser aberto. É que nesse momento eu vou ter que em algum ponto usar o fato de que a derivada não somente é injetiva, e por isso mesmo ela é sobrejetiva. No caso, tanto faz dizer injetiva, sobrejetiva, é a mesma coisa, que os dois espaços têm a mesma dimensão e se trata de a derivada é uma transformação linear. Então vou mostrar que o F de B é aberto. Esse aqui é o ponto. Muito bem, então eu pego um ponto aqui. Vou apagar esse B aqui mesmo. Eu pego um ponto. Tem que escolher os nomes direitinho para não me enganar. Porque eu pego um ponto, de qualquer modo, eu pego um ponto qualquer aqui, não tem nada a ver com o ponto A. Eu posso até deixar o ponto A de fora. Isso aqui é o seguinte, eu vou chamar, isso aqui é a esfera, essa é a esfera que é a casca daquela bola B. Ok? Então isso aqui é F de S. Esse F de B não pode ficar muito junto aqui para não dar a impressão que tá. Esse aqui é que é a esfera, F da esfera. Eu pego um ponto P qualquer aqui, e pego o ponto Q igual a F de P. P é um ponto qualquer. Da bola. Esse ponto Q não pode pertencer a F de S.
Por quê? Porque a aplicação F é injetiva aqui. Ela transforma o S no F de S, o ponto P não está em S, então o ponto F de P não pode estar em F de S. Ok? Então eu tenho aqui um conjunto compacto, que é o F de S, e tem um ponto que não pertence a esse conjunto compacto. Então, se um ponto não está naquele conjunto compacto, então esse ponto é centro de uma bola que não contém nenhum ponto do conjunto compacto em questão. Eu chamo de 2 epsilon o raio dessa bola, que eu vou chamar de epsilon o raio da bola menor. Aqui, aqui. Então isso aqui é epsilon. Esse aqui é 2 epsilon, por garantia. E vou mostrar o seguinte, que todo ponto da bola de centro Q e raio epsilon está contido em F de B. Não confundir, isso aqui é bola também, mas aqui é bola específica de centro Q e raio epsilon. Aqui, esse B sem nada é essa bola aqui. Isso aqui é B, isso aqui o F de B. Aqui. Ok? Então, todos esses pontos aqui estão na bola. Com isso eu terei provado que a aplicação é sobre essa bola aqui, então todo ponto tem uma vizinhança contida em F de B, então F de B é um conjunto aberto. Oi, fala alto. Mas você não já sabe que o homeomorfismo leva interior e exterior? Não. Não? Não. Isso é um teorema dificílimo, que as pessoas que estão começando a estudar topologia, essa dúvida que você está tendo, esse erro que você está cometendo, todo mundo comete. O homeomorfismo leva interior e interior. É verdade, mas é relativo, né? O homeomorfismo de um conjunto X no conjunto Y leva o interior de X no interior de um ponto que no interior de Y relativamente, mas isso é trivial, porque o interior de Y em relação a Y é Y mesmo. Mas quando você diz, por exemplo, você tem um homeomorfismo, isso é um teorema chamado teorema da invariância dos conjuntos abertos, é um teorema devido ao grande matemático holandês Brouwer. O teorema é o seguinte, suponha que você tem um conjunto aberto do Rn e você tem um homeomorfismo H de A em A'. Então, H de A igual a linha é aberto em Rn. Isso é um teorema que vale para conjuntos abertos, não vale para fechado, por exemplo. Você tem um subconjunto fechado do Rn, a imagem dele que é homeomorfo a outro subconjunto fechado, a outro subconjunto, esse outro subconjunto pode não ser fechado. É válido para compacto e para conexo, porque compacto e conexo são propriedades intrínsecas, né? Não dependem do espaço em que ele está colocado. Compacto é compacto em qualquer lugar que ele tiver, conexo é conexo em qualquer lugar onde ele tiver, porque a imagem de conjunto conexo para uma função contínua é conexo, é a mesma coisa para compacto. Mas a imagem de um aberto, não. Desculpe, aberto sim, no espaço euclidiano. Do fechado, não. Você sabe um exemplo de um subconjunto fechado no plano, que é homeomorfo a outro subconjunto do plano que não é fechado? Pode ser.
Você pega um ramo da hipérbole, um ramo só. É homeomorfo a esse eixo aqui. Esse ramo da hipérbole é um conjunto fechado e isso aqui não é fechado, porque está faltando esse ponto aqui do peixe. De modo que, se você parar para pensar, esse teorema de Brouwer é surpreendente, que é verdade para aberto, mas não é verdade em geral. Aí você vai dizer, mas peraí, você não explicou por que eu estava errado. Eu disse que é aberto. Porque esse homeomorfismo não é um homeomorfismo do Rn no Rn. É um homeomorfismo definido só em A, no conjunto A. E pode não ter extensão para mais do que A. Quando você vai para a fronteira de A, ele pode não ter limite nenhum. Então pare e pense um pouco nesse teorema e veja como ele é notável e surpreendente, porque isso é falso para fechado. É verdade para aberto, falso para fechado. Aí você diz, peraí, mas o fechado é o complementar de um aberto, se é verdade para aberto? Não, não é. É delicado, é sutil. E como essa parte aqui é a parte mais sutil desse teorema. Tá vendo? Eu não estou querendo fazer mistério, que é coisa do outro mundo, é difícil. Não, não é. Vamos lá. Eu tenho uma aplicação cuja derivada no ponto A é injetiva. Então, eu vou mostrar que... Bom, eu já vi que ela é localmente injetiva, portanto, ela transforma qualquer conjunto compacto num conjunto compacto, homeomorfo a ele. Então, se eu pegar uma bola cujo fecho está contido em U, essa bola fechada é transformada homeomorficamente, em particular, o seu interior também é transformado homeomorficamente, o que não significa que essa imagem seja aberta. A não ser que eu utilize, como eu vou fazer agora, o fato de que esse N aqui é igual a esse M. No teorema de Brouwer, você tem o A contido em Rn e o F é um homeomorfismo de A num subconjunto do Rn. Fala. Eu estava pensando em outro problema relacionado. É verdade que uma função contínua de um aberto no Rn, que é injetiva, é um homeomorfismo? É. Não, é a consequência disso aí. Porque o aberto, você pega uma vizinhança... Porque para que uma aplicação seja um homeomorfismo, ela tem que ser contínua e aberta. Quer dizer, levar abertos em abertos. E leva. Porque ela é localmente... Cada ponto tem uma vizinhança compacta. Se eu tomar uma vizinhança pequena longe da fronteira do aberto, e todo ponto de um aberto está longe da fronteira, por definição de aberto, né? Aberto é o conjunto em que todo ponto está longe da fronteira. Significa que todo ponto tem uma vizinhança que não tem nenhum ponto da fronteira, daquela vizinhança. Longe significa isso. Tá? Então leva compacto, todo ponto tem uma vizinhança compacta que é transformado homeomorficamente, que é toda aplicação injetiva contínua de um compacto é um homeomorfismo. Então, é um homeomorfismo no compacto, então é um homeomorfismo no interior também. Ok? Mas esse homeomorfismo, então, pelo teorema de Brouwer, a imagem é aberta. Então, a sua aplicação contínua leva... Cada ponto tem uma vizinhança que é transformada num aberto. Então, tomando a reunião, leva abertos em abertos. Ok? Está claro? Muito bem, mas é bom fazer perguntas, porque tem coisas assim, né? Essa coisa de que a imagem de um aberto é aberta é uma coisa muito sutil, que o sujeito fica confuso. Espera aí, homeomorfismo leva aberto? Sim, mas a questão é que esse homeomorfismo não é um homeomorfismo do Rn no Rn. É num pedaço só e não tem extensão. Pode não ter extensão. Isso aí, pensa também nesse exemplo que você mesmo deu. O homeomorfismo pode não levar um fechado num fechado. Mas leva um aberto no aberto. Não foi fácil provar isso.
Não é à toa que Brouwer é considerado um dos pais da topologia, juntamente com Poincaré e Hopf, os caras que estabeleceram as bases da topologia. Agora, era um cara louco completamente, né? Depois eu conto a história dele, não está na hora de contar a história dele ainda não. Ele fazia coisas incríveis. Onde é que eu estava? Bom. Então, veja bem, eu tenho aqui essa bola, que de acordo com o que eu acabei de mostrar, a F restrita a essa bola é injetiva. Portanto, como essa bola está contida numa bola fechada, então é um homeomorfismo sobre a sua imagem, que leva a esfera nisso aqui. Eu pego um ponto que está em F de B, que é B é o interior dessa bola, ponto que é F de P, onde P está no interior. Então esse Q não está em F de S, porque a F é adjetiva. Se ele não está em S, a sua imagem não está em F de S. E, portanto, um ponto que não está no compacto, então tem uma vizinhança, uma bola de centro 2 epsilon, disjunta do compacto, em particular uma bola de centro epsilon, de raio epsilon com centro nele, não tem ponto algum desse compacto F de S. Então eu pego essa bola e afirmo o seguinte: então tudo agora se resume a mostrar que essa bola aqui está contida em F de B. Aí eu vou pegar um ponto dessa bola, um ponto Y, e preciso achar algum ponto X aqui em B que vai levar no Y. É aí que está o ponto. Agora nós chegamos no cerne da questão. Dado um Y qualquer. Então, para provar que esse conjunto está contido nesse, dado Y pertencente à bola de centro Q e raio epsilon, achar X pertencente a B, tal que F de X seja igual a Y. Aí, veja bem, até agora não usei o fato de que M é igual a N. Que a derivada é sobrejetiva. Onde é que eu vou achar isso? Achar um ponto tal que f de x é igual a y. Nesse ponto aqui, no livro Curso de Análise, volume 2, como também no outro livro meu de análise, chama-se Análise no Espaço Rn, em ambos os casos eu usei o método das aproximações sucessivas para achar esse y, que é um método muito interessante, que tem no volume 1 desse livro, o método das aproximações sucessivas, para usar como método de Newton, que é um método extremamente eficiente de encontrar a raiz de uma equação algébrica. Você vai por aproximações sucessivas. Aquela ideia ingênua dos nossos antepassados, que era de achar uma fórmula para resolver todas as equações, é uma ideia altamente superada, porque fórmula não serve para pouca coisa. O importante é você ter um processo, um algoritmo que lhe permite obter as raízes com a aproximação que você quiser, porque afinal de contas a maioria dos números são irracionais. Então você não tem valor exato dele, você tem por aproximação. Então a aproximação sucessiva é ótimo. Principalmente o método de Newton, que é de uma eficiência fantástica. Cada passo da aproximação, você dobra o número de algarismos decimais exatos. Então, que coisa melhor do que isso? Você tem uma aproximação com um erro de 1 milésimo. Aí, na seguinte, o erro de 1 milionésimo. Tudo que eu pedi a Deus. Então, a aproximação sucessiva é uma coisa realmente fundamental. Mas eu resolvi fazer diferente. Eu não quero escrever todos os livros iguais. Um livro diferente do outro. Esse é mais elementar. Bom, então eu quero achar um x tal que f de x seja y. Então eu vou
vou achar um x, eu defino uma função, digamos, g de x é igual a f, eu vou chamar de φ para não ficar muito parecido com f de x menos y. Esse y aqui é fixo, tá? O y é dado. Eu quero achar um x, então eu vou fazer o seguinte. Essa φ está definida na bola B barra com valores em Rm. Agora tudo é MM. Eu quero, como φ, esse B barra é compacto, então, seja x0 o ponto, um ponto pertencente a B, tal que φ de x menos y, φ de x0 menos y é mínimo. Esse ponto existe. E esse é o ponto que eu vou querer, que eu vou mostrar que essa diferença aí é zero. Esse mínimo é zero, então o φ de x0 é y. Até agora não usei o fato que m é igual a n. Veja bem, aqui esse y é constante, hein? Esse y é constante. A variável é aqui. Então, a filhinha filhinha de x é igual a f' de x. Na aplicação de Rm, então filhinha de A de Rm em Rm é sobrejetiva. Agora é que entra a questão. Se a derivada é sobrejetiva e filhinha e φ de x0 é mínimo, então φ de x0 é igual a zero. Isso aqui é sobrejetivo porque o m é igual a n. Esse aqui é o lema básico. Olha, parece um negócio meio mágico, mas não é tão mágico assim. Se você pensar, olhar geometricamente, ajuda a entender as coisas. Você tem um ponto A. Aqui você tem, está aqui o zero. Digamos que o φ de A não seja zero. Se o φ de A for zero, está resolvido tudo, não tem problema. Eu quero achar um x0 tal que φ de x0 seja zero. Φ de x0 zero significa que f de x0 é o y, né? Mas o filhinha de A a derivada sobrejetiva intuitivamente diz que próximo do φ de A, se eu pegar um ponto x próximo de A, tem o φ de x está próximo de φ de A, mas em todas as direções possíveis. Essa aqui é a ideia.
que é filinha para valores de x próximo de a derivada é realmente aproxima a função bem. Se o x está... Então, a ideia é essa. Então, quer dizer o seguinte, que se o φ de A fosse... Se o φ de... Quer dizer aqui... Né, aqui não é x... x0. Aí você diz, mas você está supondo que o φ de A é mínimo. O φ de filinha é sobrejetivo, filinha de x é sobrejetivo para todo x. Porque a função é de classe 1, se a sua derivada é injetiva num ponto, ela é injetiva numa vizinhança do ponto. Então eu posso supor que em todos os pontos daquela bola, a filinha também é sobrejetiva. Ok? Está claro isso? Se você tem uma transformação linear que é injetiva, e é a mesma coisa que sobrejetiva, porque as dimensões são iguais, se você tem uma transformação linear que é injetiva, todas as transformações lineares que estão perto dela são injetivas também. Por quê? Porque a injetividade, em última análise, significa que um certo determinante é diferente de zero. O determinante, você tem uma matriz, uma submatriz máxima quadrada, cujo determinante é diferente de zero. No caso aqui, a submatriz, né, a própria matriz, a matriz tem um determinante diferente de zero. Se é diferente de zero num ponto, é diferente de zero na vizinhança do ponto pela continuidade da derivada. Ok? Então eu posso supor que em todos os pontos ali a transformação é sobrejetiva. Então se é sobrejetiva, a ideia intuitiva é essa. Então, próximo do φ de x, se não fosse zero, ia ter pontos que estariam mais próximo do zero do que o φ de x0, se o φ0 não fosse zero. Então a única solução é o φ de x0 ser igual a zero, porque senão teria pontos, teria essa distância menor. Desculpe, isso aqui é o φ de x0, isso aqui é... desculpe. Não é menos y, não. Φ de x0 é mínimo. O f de x menos y quer dizer, desculpem. Por um lado eu peço desculpa, por outro lado eu exijo que vocês todos me peçam desculpa também. Porque eu fiquei dizendo isso aqui, escrevi aqui φ de x0 menos y, não tem nada a ver φ de x0 menos y. O φ de f de x menos y. φ de x0 é mínimo, o menor valor significa que x0 é o ponto cuja imagem está o mais próximo possível do y. Então, se eu provar que o mínimo é zero, então significa que o f de x0 é o y. Muito bem. E como é que eu provo que ele é zero? Eu dei uma explicação intuitiva que eu acho muito importante, porque se não for zero, então tem pontos que estão mais próximos do zero do que ele. Por causa da sobrejetividade, que a sobrejetividade significa que existem pontos em volta do mais próximo. Mas a razão é a seguinte, eu considero essa φ de x0, em vez de φ de x0, módulo, φ de x módulo, φ de x módulo ao quadrado é φ de x, φ de x. Então, a derivada disso é 2 filinha de x v vezes φ de x. Essa é a derivada da aplicação x vai em φ de x ao quadrado. Φ de x ao quadrado. Eu estou tomando ao quadrado porque para não botar a fórmula da raiz quadrada, que tem um denominador, então dá a mesma coisa. O mínimo é o mínimo do quadrado. Tanto o mínimo de uma função é o mínimo do seu quadrado. Então, função positiva, claro. Então, isso aqui, então, esse mínimo
quando a distância é mínima, a derivada é zero. Isso quer dizer, olha para a derivada. O que isso quer dizer? Isso significa que o φ de x0 é ortogonal a φ' de x v para todo v pertencente a Rn. Isso aqui é zero, qualquer que seja v. Então, mas o φ' de x v é todo Rn. Então, o φ de x0 é ortogonal a todo v, então φ de x0 é igual a zero. Porque isso aqui é tudo, todo Rn, é sobrejetivo. Então, φ de x0 é zero. Então, esse foi o argumento que eu achei para substituir o método das aproximações sucessivas. Eu achei ele bonitinho. Se você ler no livro, está mais bonito do que eu falando, porque no livro a gente escolhe as palavras e tal. Bom, isso aí quase que conclui a demonstração do que eu queria. O que é que nós sabemos? Eu disse que tinha 3 coisas básicas. Eu provei 2 dessas coisas. Falta a terceira. A terceira é que a inversa da φ é diferenciável. Vamos ver onde é que nós estamos. Então eu tenho uma transformação linear, eu tenho uma aplicação de classe C1 invertível em todos os pontos de x, então de fiomorfismo local. Isso é a mesma coisa que dizer que se a derivada é injetiva num ponto, então numa vizinhança daquele ponto, ela aplica essa vizinhança difiomorficamente sobre um aberto. Primeiro, a gente mostrou que existe uma vizinhança na qual a f é injetiva, mais do que injetiva. Ela satisfaz essa condição aqui que vai ser fundamental para provar que a inversa é diferenciável. Provei que ela é localmente injetiva e provei que a imagem de uma bola é um aberto. Então, é um aberto e mais ainda não. Em particular, a f transforma esse aberto, essa bola, homeomorficamente sobre a sua imagem. Resta provar que a inversa desse homeomorfismo é diferenciável. Então, isso aqui é o teorema 3 da página 114, que se chama diferenciabilidade do homeomorfismo inverso, que é rapidinho, vai dar tempo da gente terminar isso aqui. Eu gostaria de ouvir perguntas, dúvidas. Ninguém tem dúvida? Vocês aceitaram eu botar aquele negócio aqui, então não pode ter dúvida. Não sei se vocês estão cumprindo o prometido, não. Prometido era que todo mundo estudava a lição antes da aula. Porque eu reconheço que o que está escrito no livro é melhor do que o que eu estou falando. O livro não tem rodeio, não tem bate-papo, não tem falar mal dos outros, não tem nada. Mas ele é caprichoso, está direitinho. Tem muitos galhinhos aqui que foram corrigidos nas edições anteriores. O pior é que ainda tem mais coisas que estão sendo modificadas. Isso aqui é a 4ª edição. A 5ª edição vai conter mais correçõezinhas aqui. Bom, vamos lá. Tenho 7 minutos para terminar esse teorema aqui. O teorema é o seguinte: diferenciabilidade do homeomorfismo inverso. Então, seja f de u em v um homeomorfismo de classe 1, f de u em v, homeomorfismo
C1 e U e V em RM aberto. Quer dizer, eu garanto que a F é de classe 1 e que a inversa é um homeomorfismo, é contínua também. É isso aqui é um homeomorfismo, mas falta provar que é a diferenciabilidade. Se para algum x pertencente a 1 a derivada é um operador invertível, então o homeomorfismo inverso é diferenciável no ponto x. Se num ponto x pertencente a U, a derivada de Rm em Rm é uma transformação linear invertível, então o homeomorfismo inverso é diferenciável no ponto x e no ponto y igual a f de x. Eu estou chamando G aqui, né? Estou olhando aqui para poder seguir. Então, G igual a F menos 1 de V em U é diferenciável no ponto Y igual a F de X e a G' no ponto Y, que é G' no ponto f de x, é igual a f' no ponto x inverso. Bom, se for diferenciável, a derivada não pode ser outra coisa por causa da regra da cadeia, porque f composta com f inversa é igual a identidade, então a derivada de f composta com f inversa é a identidade, e aí, pela regra da cadeia, significa que a derivada de f tem um inverso à direita e tem um inverso à esquerda, porque é a composição dos dois lados de f com sua inversa da identidade. Então, essa é a coisa, esse é o teorema que dá a diferenciabilidade do homeomorfismo inverso, que o homeomorfismo inverso é diferenciável, só posso garantir isso no caso em que se tenha f' invertível. O exemplo mais comum é o f de x igual a x3 da reta na reta. É um homeomorfismo diferenciável, cujo inverso, a raiz cúbica, não é diferenciável no ponto zero. Então aqui, vou seguir essa anotação aqui rapidinho para poder, eu tenho só 4 minutos. Eu tenho aqui, você tem o x, eu dou um acréscimo v, então eu tenho aqui x mais v, então eu tenho o y aqui, que é o f de x, e tenho aqui o y mais w, que é igual a f de x mais v. Então eu tenho G, por definição G é a inversa da F. Então eu posso escrever o seguinte, que V é G de Y mais W menos G de Y. Porque o G do Y mais W é o X mais V. E o G de Y é o X. Então V é X mais V menos o x, então é g de x mais v. Né? Agora, eu posso escrever o seguinte, veja bem, se isso é muita ousadia, o v, então, peraí, antes eu vou escrever, o w, por sua vez, é f' de x aplicado a v, mais o r de v, onde o limite, quando o v tende para zero, de r de v, sobre o modo de V é igual a zero. Ok? Essa é a definição. O W, o que é o W? W é f de x mais V menos f de x. Ok? Por isso é que vale isso aqui, pela definição de diferenciabilidade.
Então eu posso escrever o quê? Posso escrever que V é G de Y mais W menos G de Y. Agora eu vou, com uma certa ousadia, vou querer provar que o G é diferenciável. Se eu quero provar que o G é diferenciável, eu tenho que provar que essa diferença aqui é igual à derivada, a possível derivada de G aplicada ao Y, mais um resto. Ora, essa possível derivada de V tem que ser, se G tiver derivada, essa sua derivada tem que ser essa aqui, não pode ser outra, por causa da regra da cadeia. Pensei que alguém tinha falado assim, mas não era não. Então, eu posso escrever que o V, que é o G de Y mais W menos G de Y, é igual a G'. G' de Y, mas é F' de X inverso, aplicado ao W, mais o S de W. Esse S de W é um resto, então a minha tarefa consiste em mostrar que o limite, quando W tende para zero, de S de W sobre o módulo de W é igual a zero. Se lembra, no momento em que eu defini diferenciabilidade pela primeira vez aqui para funções reais de n variáveis, eu disse que essa igualdade aqui a gente pode sempre escrever. Mal nenhum escrever, qualquer pessoa tem direito de escrever isso. O problema é mostrar que isso aqui cumpre essa condição. Bom, então é isso aí. Eu vou escrever isso aqui porque a minha candidata à derivada é a inversa da derivada da f. Então eu vou escrever isso desse modo. Então, olha, se o w é isso aqui, f' de x inverso aplicado a w, cancela o f' de x com f' de x inverso aplicado a v, fica só v, que o w é isso aqui. Então eu vou aplicando mais f' de x inverso aplicado a r de v, mais s de w. Ok? Muito bem. Então isso aqui é o v. Ah, mas tem um v aqui e um v aqui, eu corto. Então fica que o s de w é igual a menos f' de x inverso aplicado ao r de v só. Ok. Isso aqui eu quero s de w. Agora eu sei o que é que eu tenho que provar. Eu tenho que provar que s de w dividido pelo módulo de w tende para zero. Quando w tende para zero. Mas isso aqui fica f... Ah, tá. F' de x inverso, R de V. R de V não tem nada a ver, tem nada a ver com o módulo de V. Mas aí com o módulo de W. Mas aí eu faço o seguinte, a gente faz aquele truque sim, conhecido. R de V dividido por módulo de V, multiplicado por módulo de V dividido por módulo de W. Quando o W tende para zero, esse sinal de menos aqui desapareceu, não foi? Por uma razão. Tá bom, você tem razão. Ele não vai desaparecer, vai desaparecer de qualquer jeito, que vai para zero, mas tem razão. Você tem razão. Então, quando o W tende para zero, o V tende para zero também, porque a F é um homeomorfismo. Se o V tende para zero, o W tende para zero, porque a F é contínua. E se o W tende para zero, o V tende para zero, porque a inversa da F é contínua também. Então isso aqui tende para zero. Muito bem, eu tenho um produto aqui de um vetor que tende para zero por um número. Se esse número, pelo menos, se mantiver limitado, ele não precisa convergir para nada, mas se ele for limitado,
Se um produto de dois fatores, um tende para zero e o outro é limitado, o produto tende para zero. Mas esse produto aqui, esse quociente aqui é limitado, porque o módulo de V dividido pelo módulo de W é igual ao módulo de V dividido por F. O que é W? W é F de X. W é F de X mais V menos F de X. Ok? Aqui o W. F de X mais V. A diferença dos dois é o W. E nós vimos no começo da aula que F de X menos F de X mais V menos F de X é maior do que ou igual a C vezes diferença disso para isso. Se isso aqui é maior do que C vezes isso, dividindo por isso dá menor do que... Quanto maior o denominador, menor é o quociente. Então, esse fator aqui é limitado por 1 sobre C. Consequentemente, isso aqui tende para zero e está demonstrado o teorema. Ok. Muito bem. Daqui a gente parte para as funções implícitas.